Eu segui a sugestão, então, do pastor Marcos para que a gente continuasse na série de sermões no Evangelho de João. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura do versículo 22 até o versículo 30. A palavra do Senhor diz assim. Eu vou fazer na NAA. Se você tem o celular aí, ou se o pessoal da mídia quiser colocar nessa versão, Nova Almeida atualizada. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. E João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Alguns já começaram a louvar, né? Que ele cresça. Deima Marques. Mais de ti, menos de mim. Você conhece o louvor, né? Mas talvez você não sabia ainda que foi João Batista que disse isso. Ou sabia? Mais de ti, menos de mim. A gente vive uma geração em que ninguém mais gosta de ser vaquinha de presépio. Você já parou para pensar nisso? Você conhecia esse provérbio? Não está na Bíblia. Pastor da minha igreja lá no Mato Grosso uma vez me convidou para fazer parte do teatro de Natal. E eu era líder do grupo de jovens. E ele disse assim: Cleito, você aceita fazer parte do teatro? Eu falei: aceito. Você topa fazer a vaquinha do presépio? Eu falei: topo. E eu ensaiei bastante para ser vaquinha de presépio. Eu treinei bastante para ser vaquinha de presépio. Eu disse assim: essa igreja vai ver a melhor vaquinha de presépio que já passou por aqui. E hoje, olhando para essa fase da minha vida, da juventude, eu vejo que eu desempenhei bem o meu papel de vaquinha do presépio. Eu acho até melhor do que aquele que fez o papel da estrela de Davi, ou daquele que fez o papel de anjo. Porque aquele que fez o papel da igreja, da estrela de Davi, ele brilhou tanto, mas brilhou tanto que o menino Jesus nem apareceu. Você está entendendo o que eu quero dizer? Aquele que fez o papel do anjo talvez se destacou tanto, mas tanto, que o menino Jesus não apareceu. O povo foi embora falando de estrela de Davi, do anjo. Alguns até falaram da vaquinha do presépio.
mas poucos talvez saíram falando do menino Jesus. Quando eu digo que ninguém mais gosta de ser vaquinha de presépio, eu estou falando disso. Ó, pastor, eu até levo os meus filhos para a igreja, viu? Mas desde que um sente do lado esquerdo de Jesus e o outro do lado direito de Jesus. Eu até levo os meus filhos para a igreja, mas se for para ser vaquinha de presépio, eu estou fora. Se não for para ser anjo, se não for para ser pelo menos estrela de Davi, eu não quero. O que João Batista vai dizer a respeito disso? Quando ele diz que ele cresça e eu diminua. Por que João chegou em uma fase da vida dele em que ele precisou dizer isso? Que ele cresça e eu diminua. Porque os discípulos dele estavam comparando ele com Jesus. Olha só que comparação desonesta, né? Os discípulos de João chegaram para ele e disseram assim: mestre, sabe aquele que estava com o Senhor lá no outro lado do Jordão? Aquele que o Senhor deu testemunho. Pois é, ele está batizando. E todos, ao invés de virem até nós, estão indo até ele. Sabe, mestre, aquele que o Senhor falou bem dele. Ele copiou sua ideia, porque ele está batizando também igual o Senhor batizava. Ele puxou o seu tapete. E o ministério dele está crescendo. E o seu está minguando e o Senhor não vai fazer nada. Por mais que haja inocência nos discípulos de João, esse pensamento é diabólico. Porque João vai dizer: esse é o meu lugar no reino de Deus. Esse é o meu chamado no reino de Deus. Que Cristo cresça e que eu diminua. João vai dizer assim: o que tem a noiva é o noivo. E o amigo do noivo se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Eu gostaria de meditar com você nessa noite sobre essa expressão de João Batista, amigo do noivo. Porque é a única vez que essa expressão aparece na Bíblia. Aqui, no Evangelho de João, capítulo 3. João está dizendo: eu sou amigo do noivo. João entende qual é o seu chamado no reino de Deus. João entende qual é o seu lugar no reino de Deus. Ele não foi chamado para ser o noivo. Ele foi chamado para ser o amigo do noivo. E ele testemunha: essa alegria de ser amigo do noivo já se cumpriu em mim. Porque quando os sacerdotes e levitas chegam para João, enviado por alguns judeus de Jerusalém, para perguntar quem ele era, ele não negou. Ele disse: eu não sou o Cristo, se é isso que vocês querem saber. Mas então quem é você? Você é Elias? Não, não sou Elias. Você é o profeta? Não, não sou profeta. Mas o que é que você mesmo diz acerca de você mesmo? Aí João vai dizer o quê? Eu sou a voz que clama no deserto. Ele tinha de tudo, né? Para se engrandecer e para se exaltar. Porque chegaram para ele e perguntaram: quem é você? E o que é que você diz acerca de você mesmo? Então, quando você descobre quem é Cristo Jesus, aí você entende qual é o teu chamado e qual é o teu lugar no reino de Deus. Enquanto você não descobrir quem é Cristo Jesus, você não vai saber qual é o teu lugar e qual é o teu chamado no reino de Deus. João pôde dizer: o que tem a noiva é o noivo. A noiva, a igreja, ela não é minha. Mas de vez em quando a gente escuta alguém dizer, né? Talvez você nunca escutou aqui na Igreja Batista. Vou acreditar que não. Mas pelo menos uma vez na tua vida você já ouviu alguém dizer: na minha igreja quem manda sou eu.
Já ouviu alguma vez isso? Na minha igreja, quem manda sou eu. Né? Se você ainda não entendeu qual é o seu chamado, se você ainda não entendeu qual é o seu lugar no reino de Deus, é porque você ainda não descobriu quem é Jesus de verdade. E aí você vai dizer coisas desse tipo. Na minha igreja, quem manda sou eu. Né? Eu sou presidente lá, sei lá o que eu sou, mas na minha igreja, quem manda sou eu. Cuidado, isso é diabólico. Como é que Jesus ele cresce, pastor? Porque João falou que ele cresça e que eu diminua. Então, como é que Jesus Cristo ele cresce? Ou como é que o reino de Deus cresce? Quando você passa a enxergar a tua vida, ou quando você passa a viver a tua vida a partir daquele versículo que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Aí você vai dizer, não, esse versículo está falando de ser grande, esse versículo está falando de conquistar, esse versículo está falando de buscar. Mas você já parou para pensar, meu irmão, que esse versículo não está falando de conquistas? Você já parou para pensar que esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, está falando de renúncia? Ele está falando de entrega? Ele não está falando de conquistar, ele está falando de renunciar. Ele está falando de entregar. A gente é que foi dando um significado meio estranho a ele ao passar dos anos, né? Porque se a gente vai lá e compra uma BMW, o que a gente gruda lá no porta-mala da BMW? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas será que esse versículo está falando de conquistar coisas? O meu primeiro carro foi um Fusca 1976. Quando eu era jovem, eu tinha 16 anos quando eu comprei esse carro. Eu sempre pensava assim, quando eu tiver o meu, eu também vou grudar lá no capô do carro, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Mas daí quando eu escutei o barulho do motor, né, meio batendo já, falei, eu acho que eu vou esperar um pouco, não vai rolar muito essa coisa de tudo posso naquele que me fortalece, né? Quando você olha para aquele negócio lá, eu vou ficar por enquanto no Salmo, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, quando que Jesus Cristo ele cresce, né? Quando a gente passa a viver a partir da perspectiva do tudo posso naquele que me fortalece, mas isso aí não está falando de adquirir coisas. Onde é que o apóstolo Paulo estava quando ele disse tudo posso naquele que me fortalece? Ele tinha comprado mais uma casa? Ele tinha adquirido mais um imóvel? Daí ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Ele tinha comprado mais um carro? Ele tinha 5, daí comprou mais um? Não. Ele estava onde, né? Ele estava na prisão. Então você já parou para pensar que esse versículo não tem a ver com conquistar, tem a ver com renunciar? Tem a ver com entregar. Ele estava sofrendo lá, ele estava entregando. Ele estava passando necessidade lá, ele estava passando fome, ele estava passando frio. Ele estava doente lá na cadeia. Tem a ver com entrega, tem a ver com renúncia. Tudo posso. Posso passar frio aqui. Posso passar fome aqui, posso sofrer aqui. Convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é a ideia do tudo posso naquele que me fortalece. Período da história em que o reino de Deus mais cresceu foi quando os homens de Deus mais renunciaram e mais entregaram. Enquanto os discípulos de Jesus estavam lá em Jerusalém dizendo, vamos ganhar essa Jerusalém para Cristo, vamos conquistar esse troço aí. Jesus disse o que para eles? Trazendo para a linguagem de hoje, enquanto vocês não aprenderem a entregar e a renunciar, vocês não vão ganhar nada para Jesus aí. E aí o reino de Deus cresceu. E aí Jesus Cristo se tornou grande, ao ponto de chegar até você, nessa noite. Entregando, renunciando. Às vezes a gente se comporta como um vaso, ou um cálice grande demais no reino de Deus, né? Eu não sei se é por causa do tempo de igreja que a gente tem, né?
Quem aqui já tem 100 anos de igreja? Ninguém vai falar, né? E daí vai entregar a idade também. Mas eu estava pensando muito sobre esse texto essa semana. Às vezes a gente se torna um cálice grande demais no reino de Deus. Ou às vezes a gente se considera, ou se acha pelo menos, um cálice grande demais no reino de Deus. E sabe qual que é o problema disso? Cálice grande demais é difícil de encher, né? Ele não enche nunca. Ele não transborda também. Ele nunca vai inundar a vida daquele que está do lado, porque ele não enche. Nem ele mesmo enche. Como é que ele vai transbordar e como é que ele vai inundar a vida da pessoa que está do lado dele? Sabe por quê? Porque o derramar de Deus na nossa vida, ele é constante. Ele é contínuo. É só você olhar para a tua vida, desde que você acorda até a hora que você vai dormir. E você vai entender que Deus nunca deixou de derramar na sua vida, porque o derramar de Deus é constante e é contínuo. E se você passa o tempo todo reclamando e dizendo assim, parece que Deus não derrama nada na minha vida, parece que Deus só derrama na vida do outro, parece que eu estou sempre vazio, é porque você está se achando um cálice grande demais no reino de Deus, então você nunca vai encher. Você nunca vai transbordar. Alguém aqui já chegou na vida em uma posição tão privilegiada ao ponto de dizer com o salmista do Salmo 23, o meu cálice transborda? Ou você ainda está naquela fase da tua vida, assim, eu preciso conquistar mais, eu preciso conquistar mais, eu preciso conquistar mais, e parece que o teu cálice está sempre vazio. Parece que você sempre falta conquistar alguma coisa, ainda que você não conquistou. Parece que você ainda falta chegar num lugar que ainda você não chegou. Aí você olha para a tua vida e diz, meu Deus, parece que não enche nunca, parece que eu estou sempre vazio, e parece que a vida do meu irmão está sempre derramando, está sempre transbordando, é porque você está se achando um cálice grande demais no reino de Deus. João Batista, ao dizer assim, que ele cresça e eu diminua, ele está dizendo assim, na presença do Cristo, eu me alegro em ser amigo do noivo. Na presença do Cristo, eu sou um cálice pequeno. E o bom de ser um cálice pequeno é que um cálice pequeno está sempre cheio. Ele está sempre transbordando e inundando a vida da pessoa que está ao lado dele. Isso é bênção na nossa vida. Você nunca vai se tornar grande no reino de Deus querendo conquistar o mundo, que sempre vai faltar alguma coisa. Você sempre vai sentir o vazio de alguma coisa. No mundo é assim. E eu não estou desanimando você para sair da faculdade ou para fechar o teu... Não, não tem nada a ver com isso. No reino de Deus, você se torna grande renunciando. No reino de Deus, você se torna grande entregando. É importante você conquistar, não estou dizendo que não é importante. Mas eu gostaria que Deus tocasse o teu coração, através da sua palavra nessa noite, para que você sinta uma alegria diferente, talvez uma alegria que você não sentiu ainda. A alegria da renúncia. Renunciar não é fardo. Buscar é importante. Mas abre o teu coração nessa noite para sentir uma alegria diferente. A alegria da entrega. Que ele cresça e eu diminua. Será que você pode dizer, como João Batista disse, essa alegria da entrega já se cumpriu em mim? Essa alegria da renúncia já se cumpriu em mim, porque eu sou muito feliz em ser amigo do noivo. Eu encontrei o meu lugar no reino de Deus. Eu sei qual é o meu chamado, e o meu chamado é para ser amigo do noivo. A alegria de ser amigo do noivo está na entrega, está na renúncia. Você já foi em uma festa de casamento, né? Quem sai? Eu vou até pedir para você esquecer a noiva, né? Mas quem vai em uma festa de casamento e sai falando sobre o amigo do noivo?
Alguém já foi na festa de casamento e saiu falando, você viu como é que estava o amigo do noivo? Show! Às vezes foi o amigo do noivo que foi falar com o DJ, né? Contratou o cara do som, foi amigo do noivo que cuidou do buffet. Aí você está vendo, pastor, qual que é a vantagem de ser amigo do noivo? Né? Ninguém sai falando dele. Ninguém sai falando dele. Eu vou repetir, ninguém sai falando dele. Eu estou certo ou estou errado no que eu estou dizendo agora? Ninguém sai falando do amigo do noivo? Olhe para o texto da palavra hoje. Quem é que fala sobre o amigo do noivo? É o próprio noivo. E o que é que o noivo falou sobre o amigo do noivo no Evangelho de João? O que é que o noivo, que é Cristo Jesus, falou sobre João Batista no Evangelho de João? Entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que o amigo do noivo. Entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João. E João é o amigo do noivo. É o noivo dizendo, entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior que o amigo do noivo. Como ninguém sai falando do amigo do noivo? Jesus. Jesus sai falando do amigo do noivo. No reino de Deus, quem define você não são as pessoas. Talvez você se preocupe muito com isso. Quem define você no reino de Deus é o noivo. Quem define você no reino de Deus é Cristo Jesus. Foi ele quem definiu João, dizendo que entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que ele. Aí você pensa assim, tá, mas e Abraão? Quem foi Abraão e o que ele fez? Ah, tá, mas e Moisés? Quem foi Moisés? E o que Moisés fez? Quantos milagres Deus operou através de Moisés? Você lembra? Ah, tá, mas e o rei Davi, o rei segundo o coração de Deus? Jesus vai dizer o quê? João foi maior. O amigo do noivo foi maior. Foi maior que Abraão. Foi maior que Moisés. Ele foi maior que Davi. Ah, tá, e o apóstolo Paulo, o maior missionário, João foi maior. Jesus Cristo disse que João foi maior. Então me diga aí, pastor, o que João fez? Quem ele era? Quantas pessoas João conquistou? Quantos milagres João fez? Nenhum. E Jesus vem e diz que João é maior. Quantos seguidores ele tinha? Menos do que você tem no Instagram. Talvez uma meia dúzia. E Jesus diz para João que ele foi maior. O ministério dele foi onde? Foi no deserto. E João Batista se vestia de pele de camelo. E ele também comia gafanhoto e mel silvestre. E escute bem o que eu vou dizer para você. Você, por morar melhor do que teu irmão, por comer melhor que teu irmão, e por se vestir melhor que teu irmão, você se acha um cálice grande ao ponto de humilhar ele e desprezar ele, e ainda diz que é cristão. O que é que João fez, pastor? Não esqueça jamais disso. Ele preparou o caminho para o Senhor. Enquanto você estiver preparando o caminho para você, não importa se você é pastor de uma igreja, se você é líder de um ministério, enquanto você estiver preparando o caminho para você crescer,
para você aparecer, você nunca vai poder dizer com João Batista que você é amigo do noivo, que você não é. Não é. Se você não preparar o caminho para o Senhor, você nunca vai poder dizer que é amigo do noivo. Não importa se você tem 100 anos de igreja, se você tem 30 anos de ministério pastoral, ou se desde os 18 anos de idade você é líder de ministério na igreja, porque João Batista, com menos de 1 ano e meio de ministério, e com um pouco mais de meia dúzia de seguidores, ouviu de Cristo Jesus, que entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que o amigo do noivo. Talvez durante a pregação você ficou pensando, pastor, eu ando meio cansado mesmo dessa vida de querer ganhar o mundo aí, de querer conquistar tudo, porque parece que sempre está faltando alguma coisa. E eu vou dizer para você, existe tempo, de conquistar, não estou dizendo que não existe tempo de conquistar. Existe tempo de buscar. Mas talvez você chegou numa fase da tua vida que você está cansado disso aí. E o convite de Cristo Jesus hoje é para você seguir um caminho sobremodo excelente a esse. Talvez você esteja cansado de conquistar porque você está se achando um cálice grande demais no reino de Deus e está complicado para encher esse negócio aí. Transbordar, então, nem se fala. Talvez chegou o tempo na tua vida de você se tornar grande entregando, de você se tornar grande renunciando. Uma coisa eu digo para você, quando você encontra o teu chamado no reino de Deus e quando você se coloca no teu lugar no reino de Deus, sendo um cálice pequeno, mas para a honra e para a glória de Jesus, teu cálice vai transbordar. Ele vai derramar e você vai atingir a vida das pessoas que estão à sua volta com essa alegria que João sentiu. Quando ele diz, essa alegria já se cumpriu em mim. O problema nunca é o derramar de Deus. Vai por mim. Se você anda reclamando que Deus não anda derramando na tua vida, basta olhar para ela, que você vai ver que Ele nunca deixou de derramar. Nunca. O problema nunca é o derramar de Deus. Se uns transbordam e outros não transbordam, porque nunca estão cheios, é porque ainda não se encontraram, ainda não descobriram qual é o seu chamado e qual é o seu lugar no reino de Deus. Que essa alegria que tomou conta de João Batista, ao ponto de ele testemunhar e dizer, eu sou amigo de Deus, possa encher teu coração nessa noite. Que você saia daqui transbordando, que o teu cálice transborde, que você possa dizer, essa alegria da renúncia, essa alegria da entrega, já se cumpriu em mim. Eu gostaria que a gente orasse, antes de dizer o amém, que a gente ficasse em pé, se colocasse na presença do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, que nessa noite a gente possa sentir uma alegria sobremodo diferente, talvez uma alegria que a gente perdeu em algum lugar aí nessa caminhada com Cristo. Não sei se foi por causa de anos e anos aí na igreja e a gente talvez foi tomado por um sentimento estranho que faz a gente reclamar o tempo todo da nossa vida. Pedimos-te, ó Pai, nessa oração que Tu possas nos libertar disso aí.
nos libertar desse pensamento diabólico, que muitas vezes invade o nosso coração, onde a gente quer ser um cálice grande demais no reino de Deus, e por isso a gente não enche nunca, parece que a gente está sempre insatisfeito, reclamando, questionando. Que a gente possa encontrar, Senhor, o nosso chamado e encontrar o nosso lugar no Teu reino. E se colocar numa condição de humildade extrema, que João Batista se colocou, dizendo assim: eu sou cálice pequeno no reino de Deus. E o bom disso é que o nosso cálice está sempre cheio, ele está sempre transbordando, e a gente pode testemunhar, como João testemunhou, que essa alegria da renúncia, que essa alegria da entrega, ela já se cumpriu em nós, ela já se cumpriu em nosso coração. Que essa alegria, ó Pai, se cumpra na vida dessa igreja, que a gente possa exercer aqui nesse lugar, ó Pai, todos os ministérios com essa alegria, com a alegria de se entregar, com a alegria, ó Pai, de fazer sempre com que a gente diminua e Cristo Jesus cresça. É uma bênção, Senhor, a gente poder dizer que nós fomos chamados para sermos amigo do noivo. Em nome de Jesus. Amém.